E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar de Egito 3, Nova Zelândia 1, jogo histórico porque o Egito, seleção maior campeã africana, talvez para muitos a maior seleção africana, finalmente conseguiu sua primeira vitória na história da Copa do Mundo. Pois já de algumas participações, volta desde 2018 e agora finalmente contra a Nova Zelândia conseguiu sua vitória num jogo muito marcante porque mostra um pouco da transição dessa geração egípcia entre passado, presente e futuro, né? Porque você tem Hossam Hassan, treinador da equipe, maior artilheiro histórico do país, que tem 61 gols, vendo Mohamed Salah, maior jogador do presente do país, grande jogador da história do futebol egípcio e talvez um dos maiores do futebol africano, chegando a 60 gols, falta um para ele empatar com o maior artilheiro, que é o próprio técnico. E você ainda vê a entrada na partida do Abdelkarim, jogador comprado da base e agora deve estar no time principal do Barcelona. Dizem que é o Haaland egípcio, um cara que realmente tem essa presença de área, um cara muito alto, né, bem lânguido, um jogador para provavelmente o futuro dessa seleção. Um jogo muito marcante em todos os sentidos para a equipe do Egito, que consegue essa vitória mais do que merecida em mais um jogo do fim do dia, que protagonizado pela Nova Zelândia é bastante movimentado, tá? Nova Zelândia tem sido para mim, a gente está falando de Cabo Verde, a gente está falando de Curaçao, mas a Nova Zelândia, das seleções que estão lá na parte de baixo, entre as cotadas, né, talvez a 48ª, a Nova Zelândia é a seleção pior ranqueada pelo ranking da FIFA antes do início da Copa do Mundo, vem fazendo uma Copa do Mundo muito justa, muito honesta. É um time que tem claras limitações, por exemplo, o McCawat, que é um cara que aparece na frente em muitos momentos, é um cara que, todo respeito, é muito limitado tecnicamente. A defesa, que fez uma ótima partida, tem jogadores de ligas pequenas, agora o Tim Payne, que foi tornado conhecido, né? Mas percebe-se que é uma zaga e uma defesa que deixa espaço, que não deveria deixar. O Crocombe, um goleiro limitado, mas é um time que ainda assim mostra um coletivo, né? Forma um time competitivo. Esse time da Nova Zelândia competiu bem contra o Irã, competiu bem contra o Egito, e eu não duvido que vá competir bem contra a Bélgica, mesmo que não ganhe, mesmo que não consiga um ponto. Foi uma partida muito boa, por exemplo, no começo do jogo, o jogo foi muito intenso, tá? Um bom jogo de começo ao fim, com muitas transições desde o primeiro minuto, goleiros sendo acionados. O Chobeir fez uma grande partida com ótimas defesas. O Crocombe teve boas defesas, mas também acho que falhou no primeiro gol da seleção egípcia, gol do Mostafa Zico. Sim, Zico inspirado no jogador brasileiro. Mas a seleção neozelandesa ainda assim conseguiu fazer o mesmo que tinha feito contra o Irã, que é ocupar o campo de ataque em determinados momentos, né? Principalmente quando vinha com seus dois laterais, o Kaká e o Payne, que costumavam buscar seus dois pontas e mandar essa bola para dentro da área, né? Porque a estratégia da Nova Zelândia ela é muito previsível, mas ela dá frutos. Achar o Chris Wood centralizado, o Chris Wood como pivô, para segurar essa bola, esperar alguém chegar e essa outra pessoa finalizar, né? Quando não consegue fazer isso, vai tentando achar bolas paradas. Assim surge o gol do Finn Surman, zagueiro que marca de um escanteio o primeiro gol da partida. O Surman, que fez no primeiro tempo um grande jogo, no segundo tempo também foi bem, mas caiu junto com o resto da defesa da seleção neozelandesa. Tá? O Stamenic também é um cara importante para justamente encontrar esses jogadores pelo lado, ou então buscar Chris Wood pelo meio mesmo, já que Chris Wood é a grande referência desse time, toda a bola tem que ir nele. Mas no segundo tempo nós vimos uma mudança de postura da seleção egípcia, né? O Egito, que no primeiro tempo circulava, pressionava alto a seleção da Nova Zelândia para tentar recuperar essa bola, mas era muito, muito vulnerável, acabava tomando muita bola nas costas. No segundo tempo ele arruma o time, coloca uma pressão mais focalizada, né? Principalmente para pressionar o Stamenic e a saída de bola dos zagueiros, colocando Salah e Zico centralizados para
buscar esse tipo de pressão, o Marmoush pela esquerda e o Rani como um lateral pela direita, junto com o Arthur, para justamente impedir que essa saída de bola fosse limpa. Assim o Egito recuperou muitas bolas, mas muitas bolas, e foi pressionando, martelando. Uma ótima partida, uma partida muito boa do Mohamed Salah, finalmente sendo decisivo pela seleção egípcia, conseguindo essa primeira vitória em Copa do Mundo. O Salah protagoniza, tanto ele dá assistência do gol do Trezeguet, terceiro gol, e ele marca o segundo gol numa jogadinha muito bonita como está fazendo, com o gol da virada. O Salah centraliza as ações no segundo tempo, chama a responsabilidade para ele, carrega a bola, tenta dribles, tenta tabelas, e ele é o grande nome de perigo, com algumas finalizações, acho que teve no jogo 5 ou 6 finalizações. Então fez um jogo decisivo, um jogo de Mohamed Salah como nós esperaríamos. Foi com certeza o melhor em campo, mas o Egito teve outros bons jogadores. Foi uma ótima partida do Arthur, foi uma ótima partida do Zico, foi uma ótima partida do Atia, volante dessa seleção. O Ibrahim, zagueiro, fez um ótimo jogo. O Rani como apoio pela direita também foi muito bem. E do lado da Nova Zelândia também destaco mais uma boa partida do Stammenich, mais uma boa partida como sempre do Chris Wood, que é o grande nome dessa seleção, e o próprio Surman, autor do gol, e também muito sólido defensivamente. Para mim, o destaque negativo é o Crocombe, que acho que poderia ter feito melhor no primeiro gol, e também teve algumas outras chances que ele falhou e poderia ter saído no prejuízo. Então, com esse resultado, o Egito chega a 4 pontos, fica muito próximo da classificação. 4 pontos é o suficiente mesmo se o Egito ficar em terceiro colocado para se classificar. E a definição, o grupo muito aberto para a última rodada, com a Nova Zelândia tendo chance, com a Bélgica tendo chance, o Irã tendo chance, então todo mundo pode se classificar. É isso aí, pessoal, até a próxima.